Olá, eu me chamo Sabrina Damas e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que se chama Além do Tradicional, as diversas opções de atuação jornalística fora das redações. Bom, falando sobre o meu tema, eu escolhi principalmente por conta de conexão pessoal, porque em 2020 eu consegui um estágio no mundo corporativo e eu percebi que muitos colegas vieram me perguntar sobre como que eu tinha conseguido esse estágio, quais eram as minhas tarefas, e esse tema, né, assim, ele foi pouco explorado durante a faculdade e eu percebi que os estudantes, eles estavam muito limitados em relação às opções de vagas e eu estava também sofrendo muitas dúvidas sobre quais eram as minhas verdadeiras opções dentro da carreira. Então, eu escolhi esse tema, né, que eu achei super relevante, principalmente por falar das mudanças no mundo do jornalismo e debater sobre o futuro da profissão. Sobre o meu relatório, eu trouxe como pergunta-problema a seguinte pergunta: como a web reportagem transmídia pode mostrar as diferentes possibilidades de empregabilidade no mercado jornalístico no século XXI? E para responder essa pergunta, eu trouxe alguns objetivos. Então, mostrar as vantagens e desafios do trabalho fora das redações, mostrar também o dia a dia de diferentes profissionais para saber quais são as tarefas de fato, dar dicas sobre como ingressar e atuar nessas áreas e também trazer opiniões de especialistas sobre o cenário da profissão. Como fundamentação teórica do meu relatório, aqui eu trouxe uma divisão entre produto e peça, começando pelo produto, que é o meu site, né, minha narrativa transmídia, eu trouxe como base alguns autores como Henry Jenkins, João Canavilhas, Alciane Baquin, Poliana Ferrari, e para a minha peça, né, que foi para estudar o conteúdo do que eu ia estar escrevendo, eu trouxe Elisa Coplin, Luiz Ferrareto, Jorge Duarte, além de alguns artigos e reportagens também sobre o assunto. Começando falando sobre o meu produto, né, o porquê de eu ter escolhido fazer uma narrativa transmediática, eu acho que o ponto principal foi pela acessibilidade, porque como o site está online, os conteúdos também estão disponíveis de forma gratuita, eu acho que ele tem uma acessibilidade muito maior, ele consegue chegar e atingir mais pessoas, então era uma forma muito mais fácil, muito mais ampla de eu dissipar esse conteúdo. Também escolhi por conta da pertinência com a escolha do tema, né? Então, eu acho que faz muito sentido a gente usar o digital para falar sobre mudanças, principalmente no mundo do jornalismo. E também para poder dar continuidade ao que eu falei no meu TCC. Então, eu não precisaria parar até onde eu cheguei no TCC. Eu posso continuar escrevendo, eu posso continuar falando sobre áreas, entrevistando outras pessoas, já que o meu site está no Wix, ele está em os vídeos, né? Outros conteúdos estão no Instagram, nos streamings de áudio e no YouTube. A minha reportagem em si, eu fiz ela em formato longiforme, né, de barra de rolagem, porque eu acho que é uma forma muito mais fácil de ler e eu posso juntar todas as entrevistas e mostrar o conteúdo, tudo que eu quero dizer como um todo. Então, a pessoa vai lendo conforme eu escrevi, para ela ter uma imagem do todo. Eu acabei fazendo a separação dos entrevistados, né, dos personagens, por um agrupamento de similaridade entre os campos, então eu dividi em 4 grupos. O primeiro era assessoria de imprensa e comunicação corporativa, o segundo, jornalismo nas redes sociais e no YouTube, o terceiro, jornalismo independente e freelancer, e por último eu trouxe uma conclusão com os especialistas falando sobre o cenário e o futuro do jornalismo. Para me ajudar a trazer esse site eficaz de uma forma visual, que eu acho que é algo muito especial, que a narrativa transmediática pede muito, eu trouxe o site em algumas cores, padrão. Então, eu revezei entre o vermelho e o azul claro, trouxe também barras divisórias, então toda vez que eu mudava de assunto, eu colocava uma barra, que ela tinha uma ilustração que refletia o que eu coloquei na capa principal, que a capa era uma ilustração também, né, com todos os meios, né, de fazer jornalismo. Tinha também o Gutenberg, que é uma figura para mim que me marcou durante a faculdade, que ele deu início, né, ao jornalismo com a fundação da prensa, e acho que ele foi super importante, então resolvi trazer ele, foi muito importante para mim na faculdade. E aí também ao longo da reportagem eu coloquei alguns intertítulos para falar, ressaltar as falas mais importantes dos entrevistados, e também marquei algumas falas que resumem o assunto daquela parte, que dão contexto do que eu estou falando naquela parte da história. E como eu fiz todo o meu trabalho, todas as entrevistas durante a pandemia da Covid-19,
eu não consegui fazer presencial, os entrevistados não se sentiam seguros, então eu tive muita dificuldade em conseguir trazer eles de uma forma que ficasse boa, porque por mais que eu pedisse foto para eles, eles podiam me mandar, eles me mandavam algumas que eram alguns ângulos que não eram muito favoráveis ou que a qualidade não estava muito boa, então eu não consegui chegar numa forma bem visual para a narrativa. Então eu conversei com uma amiga minha, que é ilustradora, a Erika Sena, e ela fez para mim essas ilustrações dos entrevistados, e eles ficaram de forma padronizada, muito mais visual, mais bonita, e acho que eles deram super a cara da minha reportagem. Então, como entrevistado, eu trouxe a Camila Russi, que é assessora de imprensa, a Fernanda Buteguin, que trabalha com comunicação corporativa, Natália Bride, que faz jornalismo no YouTube e nas redes sociais, a Aline Scherrer, que é freelancer, a Kátia Brasil, que é jornalista independente, e a Mara Luque, que tem o canal no YouTube My News. Como especialistas, né, para falar sobre essa conclusão do meu trabalho sobre o cenário e o futuro da profissão, eu trouxe o professor Denis de Oliveira e também o professor José Augusto Lobato. Sobre os recursos multimídias da minha reportagem, eu trouxe, então, o primeiro vídeo, né? Eu quis trazer aqui meio que um respiro ao longo do texto, né? Porque é um texto comprido, é um texto longo. O vídeo veio com uma forma muito leve, então a primeira experiência de trabalho em assessoria de imprensa da Camila Russi, que ela contou como ela conseguiu o primeiro estágio dela, como ela caiu no mundo da assessoria de imprensa, quando isso nem era cogitado por um jornalista. Também tem um vídeo com a Aline Scherrer, que ela dá 5 dicas de como conseguir freelas em jornalismo ou conteúdo. E, por último, o do professor Denis, né, que ele faz uma comparação da ética do jornalismo refletida na cobertura de uma partida de futebol. Em formato de áudio, eu trouxe um trecho da minha entrevista que eu fiz com a Jéssica Ferreira, que é uma estudante de jornalismo que também trabalha fora das redações, ela também conseguiu um estágio no mundo corporativo, e eu convidei ela para falar um pouco do currículo da faculdade dela, o que ela acha que está faltando, o que ela acha que é super importante, que a gente não está tendo visão. E, ao longo da reportagem, eu também coloquei alguns hiperlinks. Então, os dados que foram citados, vídeos e redes sociais dos entrevistados, a tabela de pisos e preços do Sindicato dos Jornalistas, que a Aline ensina, né, como que ela cobra um freela, então ela usa muito isso como uma base. Os livros escritos pelos especialistas, além do YouTube, do Instagram e do Spotify do Além do Trad Jornal, que é a página da minha narrativa transmediática nas redes sociais. Então, aqui trazendo as minhas considerações finais, eu acredito que eu respondi a pergunta-problema, cumpri com os meus objetivos, e mais do que isso, eu acho que eu entreguei um trabalho que é muito relevante para estudantes de jornalismo, para profissionais do jornalismo. Eu acho que ele foi muito importante a gente debater sobre esse assunto, sobre as mudanças do jornalismo, para conseguir ter um futuro melhor para a nossa profissão. E nossa, eu acho que eu aprendi muito durante esse processo todo, superei muitos desafios, né, relacionados não com a pandemia. Eu tinha pensado, né, quando eu comecei a planejar o TCC, tinha pensado nele de uma forma totalmente diferente. Por conta da pandemia, eu tive que mudar tudo isso e eu acho que ficou incrível do jeito que eu queria, mesmo não sendo o planejado. Eu sofri muito com edição de áudio e vídeo, porque eu tinha uma base, né, que eu aprendi na faculdade, mas não era nada do jeito que eu queria, né, que eu queria entregar uma coisa melhor ao longo do meu texto, com os vídeos. Então, tive que aprender bastante, sofri, mas consegui. A montagem do site, eu fiz ele inteiro sozinha. E eu acho que, assim, a melhor coisa foi como eu expandi o meu conhecimento sobre o jornalismo, fazendo todas essas entrevistas, tendo esse contato com os meus entrevistados. Eu acho que eu expandi muito a minha cabeça em relação ao mundo do jornalismo, mais do que já era quando eu consegui esse estágio. E eu espero causar essa mesma sensação a todo mundo que lê o meu trabalho. E é isso. Muito obrigada.